separamos aqui alguns trechos da reportagem para mostrar para você. É uma exclusiva do GE. Globo, as gravações do caso Robinho na justiça italiana, e aí, abre aspas, a mulher estava completamente bêbada. A reportagem teve acesso a depoimentos que foram gravados com autorização da justiça, conversas do Robinho com amigos que também estiveram envolvidos no episódio, né? E alguns trechos, essa é a capa da sentença da justiça italiana, e na sequência tem a transcrição dos áudios telefônicos entre os acusados. Eu vou me abster de ler o que está escrito, embora a gente esteja aí deixando na tela, fica a critério dos nossos telespectadores, né? Enfim, vai depender muito aí do estômago de cada um. Os diálogos são muito chocantes e são comprometedores, né? Por que eles estão citados aí na sentença? Tem trechos como, para tirar os trechos mais pesados, que descrevem o que aconteceu, tem trechos como que o Robinho diz: eu estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada. Em algumas dessas conversas, o Robinho e os amigos que falam com ele estão combinando o que vão dizer na defesa, e isso também pesou contra eles. Bom, para trazer em detalhes o que foi apurado, como se diz no jargão jornalístico, né, e o que foi publicado, vai participar conosco ao vivo o autor dessa reportagem. A gente está destacando ali alguns trechos. Evidentemente, você talvez não tenha tido, mesmo que quisesse, não tenha tido tempo para ler tudo, mas está publicada no GE. Globo aí essa reportagem. E nós vamos falar agora com o Lucas Ferraz, que é o autor. Lucas, já está pronto para falar conosco? Bom dia, bem-vindo à redação. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Quase boa tarde, estamos chegando lá. Tudo bem, eu queria te parabenizar pela reportagem, né, pela exclusividade. Um jornalista, quando consegue um furo, como a gente diz no nosso jargão, sempre merece o destaque. E eu queria saber como é que você chegou a essas informações e o que elas trazem de novo para esse debate que a gente está tendo sobre o Santos contratar o Robinho, né? Bom, obrigado, um abraço para todos vocês aí. É impressionante como é que essa sentença só foi explorada jornalisticamente agora, assim. É bom lembrar que a condenação em primeira instância do Robinho e do amigo aconteceu em novembro de 2017, tem, portanto, quase 3 anos, né? E só agora esse material que é público, é bom ressaltar isso, não há nenhum segredo de justiça nesse processo. Eu, inclusive, conversei no início da semana com a juíza que participou do julgamento em primeira instância, e ela própria confirmou que o processo é público, está aberto, né? E essa sentença deixa claro o que pesou para a condenação do Robinho em primeira instância, que é exatamente as interceptações judiciais realizadas ao longo da investigação. A polícia italiana também colocou uma escuta ambiental no carro que o Robinho usava aqui na Itália, em Milão. Então, essas informações foram cruciais para essa condenação dele em primeira instância, né, por violência sexual de grupo. É bom lembrar, a reportagem inclusive cita o Robinho, a defesa do Robinho recorreu, né, vai começar agora em dezembro a análise do caso em segunda instância. Então não dá para dizer quer dizer, ele ainda é considerado inocente pela justiça italiana. E, enfim, esse julgamento não deve demorar tanto, segundo a previsão dos advogados envolvidos. Isso vai começar em dezembro, e eles esperam que nos primeiros meses de 2021 tenha aí um veredito do caso em segunda instância, né? Só lembrando que na justiça italiana o Robinho ainda, independentemente do resultado desse julgamento na segunda instância, tem ainda a Corte de Cassação, que é uma corte aqui na Itália equivalente ao nosso Supremo. Então, independentemente do resultado, há uma possibilidade, há ainda uma terceira instância que pode ser recorrida pelas partes, né?
Lucas, quando você diz o Robinho é considerado inocente, isso é uma questão da justiça italiana. Aliás, os advogados dele usaram isso aqui no Brasil para explicar a negociação com o Santos, a contratação, né? Na Itália, o cidadão só é considerado culpado depois de condenado em segunda instância. Não é isso? Ou tem que passar ainda por essa corte de apelação que você citou? Ainda tem essa corte, tem ainda essa corte de cassação, né? Que é a terceira instância. Então, teoricamente, deveria esperar o trâmite do processo também nessa instância, na terceira instância. Isso, obviamente, se as partes decidirem recorrer, né, a essa terceira instância. Então, a praxe seria essa, teria que esperar essa tramitação na última instância, na terceira instância. Acho que isso é só importante a gente fazer uma diferenciação para dizer que não é que o Robinho tenha sido inocentado pela justiça italiana. Dentro do trâmite do processo, nesse momento, ele ainda é considerado inocente, ele ainda não foi declarado culpado, né? Mas o que a gente tem, e que está na sua reportagem, incrimina muito o Robinho, no sentido de ele ter participado do episódio e as declarações são muito diretas com relação à participação dele, né? Exatamente. Isso, inclusive, foi citado pela juíza na conversa que eu tive com ela por telefone, e a sentença também especifica isso, que as conversas são quase autoacusatórias, né? Assim, o Robinho conversa com os amigos acusados de participação, né, nesse crime, além de combinarem um depoimento que iriam prestar à justiça, eles tratam a vítima de uma forma, enfim, muito depreciativa, né? Usam expressões e detalhes sórdidos, e isso pesou bastante, obviamente, na análise do caso. Isso deu muita credibilidade ao relato da vítima. A sentença ressalta isso, não só as gravações, mas também o depoimento de testemunhas. Então, o depoimento da vítima foi corroborado por essas interceptações e por essas gravações juntadas nos autos do processo. A vítima declara, né, e isso está num trecho também da reportagem, que ela não consegue se lembrar de muita coisa daquela noite, porque ela realmente estava embriagada, né? Mas Sim. As conversas que foram gravadas ajudam a reconstituir os fatos daquela noite, não é isso, Lucas? Exatamente, ajudam a reconstituir os fatos daquela noite. Ela também reconheceu, posteriormente, a foto das pessoas que estavam na boate, dos 6 homens, né, que são acusados de abusar sexualmente dela. Ela fez esse reconhecimento por fotografia, ela trocou mensagens com 2 desses homens logo depois do episódio, e ela relatou que ela já conhecia o Robinho antes, né? Ela tinha conhecido, segundo o relato dela, ela conheceu o Robinho em 2011, tendo 2 encontros com ele antes desse episódio na boate em Milão, que foi em janeiro de 2013. E o que é esse artigo 609 bis, que é o que está citado aí na sentença da justiça italiana? Eu vou ler aqui. Qualquer um com violência ou ameaça ou mediante abuso de autoridade obriga outro a ter ou sofrer atos sexuais é punido com a reclusão de 5 a 10 anos. O Robinho está enquadrado nesse artigo, Lucas? Sim, é um artigo, o 609 do Código Penal italiano, e a discussão que vai ser feita agora, o advogado do Robinho, o advogado italiano que representa o Robinho nesse julgamento na segunda instância, afirmou que vai sustentar que a relação foi consensual. Também a opinião da advogada do Ricardo Falco, que é o outro brasileiro condenado. Ela também afirmou que vai sustentar isso, enfim, que houve consenso por parte da vítima, que a relação foi consensual. Muito bem. Tim Simas, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer para o Lucas ou quiserem fazer alguma consideração aí sobre esse assunto. Barreto, eu tenho uma pergunta para... Espera aí, o Lucas vai só acrescentar algo antes. Tim, desculpa. Não, só reforçar uma questão que a gente tinha falado aqui no início. É interessante como o caso na Itália também teve pouca repercussão quando houve a condenação em 2017. Esses dias eu fiz uma pesquisa na imprensa italiana e até conversei com
com um colega jornalista italiano que cobre esportes aqui, e eu perguntei a ele, mas por que esse episódio do Robinho teve tanta pouca repercussão na Itália? Ele falou, olha, pode ser porque quando o Robinho foi condenado, que foi em 2017, ele já tinha saído da Itália, né? Se eu não me engano, ele estava jogando na China na época. E isso aqui, inexplicavelmente, também foi muito pouco falado. A imprensa italiana abordou pouco o assunto, abordou pouco a condenação. Saíram alguns detalhes da sentença, mas como está nessa reportagem que eu assinei hoje, com esse nível de detalhe, é a primeira vez. E eu acho que é muito importante a publicidade desse tipo de material, mesmo que o julgamento em segunda instância ainda esteja para acontecer, porque muito se falou aí no Brasil nesses dias de que não havia provas, de que, enfim, eu acho que essa reportagem é importante exatamente por mostrar o que embasou essa condenação do Robinho em primeira instância. Tim? Até onde eu entendo, né, durante o processo, a primeira etapa de processo, Robinho não foi para a Itália, ele não foi presente durante o processo. Sim. Eu imagino que ele ia, se realmente inocente, ele ia ganhar muito mais credibilidade indo para a Itália, olhando bem nos olhos da juíza para reforçar a inocência dele. Você acha, Lucas, você imagina que isso é uma possibilidade? A juíza tocou nesse assunto de ausência dele durante o processo. Olha, a juíza não tocou especificamente nesse assunto. O Robinho foi ouvido no interrogatório na fase inicial da investigação aqui na Itália, no primeiro semestre de 2014, quando ele ainda estava na Itália, quando ele ainda estava jogando no Milan. Mas depois, durante as audiências na justiça, ele foi representado somente pelo advogado. Ele não compareceu. Ele preferiu não comparecer. E, ao que tudo indica, isso vai se repetir também na segunda instância, porque, enfim, o Robinho, no ano passado, ele evitou vir à Itália, né? Ele estava numa equipe turca, né, que veio jogar uma partida na Itália, e ele evitou participar dessa partida, evitou viajar, temendo, imagino, uma prisão, né? Enfim, acho que ele estava com medo de ser preso ou algo do tipo. Então é bem provável que se repita isso agora. Agora, Tim, isso não é um problema, não significa que ele foi julgado à revelia, né? Ele estava devidamente representado pelo advogado no processo. Simas? Eu acho que agora é crucial a gente esperar algum tipo de manifestação do Santos, né? Porque a gente sabe como é que esse meio do futebol é um meio machista demais, né? Então, é um meio, inclusive, entre os próprios jogadores, a gente já viu os jogadores do Santos comemorando o gol, fazendo pedalada, né? E faziam aquelas pedaladas para homenagear o Robinho e tal, e criam redes de proteção entre eles, né, de uma forma muito efetiva. É um negócio que impressiona. E aí até queria colocar aqui uma questão, de repente o Lucas pode saber alguma coisa sobre isso, porque ele está falando a respeito da notícia que na Itália não teve essa difusão toda, né? E o clube se pronunciou porque o Robinho era funcionário do clube quando aconteceu isso, né? E a gente está esperando ver o que o Santos vai fazer, porque não adianta cá para nós aquele protocolar pedido de desculpas, né, que se arrependeu, que não foi bem assim. Isso é uma questão de extremíssima seriedade. Então tem alguma coisa do processo que cite o clube, ou o clube se posicionou, o Milan naquele contexto falou alguma coisa a respeito disso, ou também passou em brancas nuvens aí? Olha, Simas, no processo não há nenhuma manifestação, não há nenhuma referência em relação ao Milan, e eu preciso confirmar, salvo engano, não houve nenhuma manifestação da equipe em relação a isso. Agora, é bom fazer enfim, pensar que a Itália também é um país em que se discute muito o machismo, né? Enfim, nesse aspecto, culturalmente, a Itália não é tão diferente assim do Brasil. Então,
enfim, é um tema ainda que merece, eu acho que uma reflexão também profunda, também aqui na Itália, enfim. Lucas, muito obrigado pela participação na redação. Só para lembrar, o Simas citou que o Robinho estava no Milan quando foi investigado, mas já tinha voltado ao Brasil quando foi condenado, né? Quando saiu a condenação em primeira instância, ele era jogador do Atlético Mineiro em 2016, né? Ou 2017. No fim de 2017, ele foi para a Turquia, de onde está voltando agora para jogar no Santos. Lucas, boa tarde para você aí na Itália, né? E muito obrigado pela participação aqui no Redação Sport TV. Um abraço para vocês, valeu.